Olá, meu povo. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma live. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas, e estamos aqui para explanar mais assuntos filosóficos dentro de um termo quântico, científico, ocultista e espiritual. Algo que está crescendo de forma alarmante e surpreendente é a sociedade dos desgrejados. Mago Nelson, o que significa essa sociedade dos desgrejados? Daquelas pessoas que cansaram simplesmente de cultuar um dogma, um paradigma, e busca sua evolução espiritual por conta própria. Cansaram de pedir e não receber. Se despertaram de uma certa forma da caixinha limitante que vivem. Porque você tem liberdade para questionar, pesquisar e não aceitar as coisas de primeira instância. Foi importante a minha caminhada pelo cristianismo, pelas igrejas, nos estudos teológicos, escatológicos. Aí eu me aprofundei mais, não fiquei satisfeito com apenas o que aquele livro de capa preta me falava. Eu queria saber o porquê dos porquês. Então a sociedade dos desgrejados, ela só tende a crescer, e por muitos escândalos visíveis que no passar do tempo, as pessoas estão se despertando a cada dia mais. Uma grande parte de pessoas ainda se encontram adormecidas, mas muitas estão ficando despertas. Uma coisa que eu acho muito horrível, doentio, idiota, é que você vai em certas reuniões e você vê escândalos, gritos, uma gritaria imensa, sem sentido, dizendo ser tocadas por um espírito superior, um espírito santo, falando línguas sem tradução, gerando bagunça, gritaria, simplesmente gerando bagunça. Ao contrário do que o mestre Sananda Yawasha ensinou, para você se conectar ao seu sagrado, que você se feche em seu quarto e rezando ao teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. E não fazeis como os hipócritas, os fariseus, que ficam em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Em hoje você vê a tecnologia, tá certo. Se naquele tempo de Cristo tivesse a internet, os apóstolos também usariam, também faziam transmissões, como a gente está fazendo aqui, uma live, usariam os recursos
os recursos que hoje tem disponível, ferramentas imprescindíveis. E por que não propagar o que é bom, o que liberta, o que de fato era para ser libertador? E não essa explosão de gritos. Vamos raciocinar. A tamanha idiotice que muitas vezes as pessoas se passam por burros. Sem ofender, mas dentro de uma lógica, vamos compreender. O que faz sentido se eu tenho os meus ouvidos, a audição toda sã? Eu sou saudável, eu não sou doente. Por que eu tenho que gritar em um ambiente fechado? Se eu estou com microfones, eu tenho som, o meu som está sendo duplicado. Qual a necessidade que faz de me gritar, chamar a atenção, fazer escândalo? Isso não é legal, isso não é certo. Para você mostrar autoridade, não precisa fazer cara feia, cara de bunda para os outros. Não precisa você alterar a sua voz, humilhar ninguém, fazer ninguém ficar com medo de você. Não. Por que muitas pessoas se dizem pregadores da palavra e não vivem o que pregam? Não vivem o que está escrito? Que o maior mandamento é o amor. E muitas vezes esse amor, ele não é refletido nas igrejas. As igrejas deveriam ser um hospital da alma, mas é um meio de comércio. Eu já fui em algumas reuniões que eu achei a mensagem linda, maravilhosa, mas foi destruída no final. Porque o líder religioso falou que a pessoa que não tem dinheiro deveria nem pisar numa igreja. Aquele que não entrega o dízimo não é digno nem de entrar dentro da igreja. Se o dinheiro fosse algo que Jesus ali colocaria em primeiro lugar, ele não tinha expulsado comerciantes de dentro das sinagogas, fazendo negócios dentro de uma igreja. Hoje se vê as igrejas vendendo pamonha, vendendo doce, vendendo bolo, comercializando dentro de um templo. E nisso você pode pensar várias coisas. Estão fazendo uma renovação cristã? Estão fazendo uma renovação do que se diz em religião? Essa exploração toda da desgraça alheia. Cadê a caridade? Cadê a compaixão? Cadê o amor ao próximo? Isso praticamente acabou. Então a sociedade do desgrejado, ela é bem favorável. Eu, pelo menos, sou um cara liberto. Estou salvo. Eu saí dessa matrix, dessa caixa de Pandora, dessa caixa de desgraça, de imundícia, de crenças limitantes que me limita, me obriga a ser quem eu não me sinto bem em ser. Tira a minha liberdade de quem possa ser meu amigo ou a minha amiga, escolher a minha amizade, o meu ciclo de fraternidade, ter um domínio sobre mim, sobre as minhas atitudes, pelo que eu sou. O inferno astral
é você ser obrigado a fazer o que você não gosta. Quer viver um inferno astral pior que você levantar cedo, porque você precisa trazer o pão para sua casa, mas faz algo que não gosta, por obrigação, muitas vezes é humilhado, tem que ouvir grito de patrão, de patroa, faz algo que não gosta, se sente que está perdendo seu tempo, aí você adoece, você fica com ansiedade. Outra desgraça, inferno astral, você ficar desempregado, desempregada, ver acumular as suas contas, olhar para a direita, olhar para a esquerda e não ver uma saída. Não ver dinheiro no bolso para pagar suas dívidas. Olha para a mesa, olha para a geladeira, vê ela vazia, vê o filho chorando e não tem leite, nem um pedaço de pão. Para que inferno astral pior que esse? Então tem muitas coisas que são vivenciadas na pele. E tudo isso é experiência humana. A melhor coisa que eu fiz foi sair desse meio. Hoje eu sou um ocultista, levo a espiritualidade a sério. Mesmo que isso não me enriqueça, não me traga riquezas materiais extremas, mas a sabedoria que você obtém não tem preço. Quantas pessoas são impedidos de buscar o conhecimento, são travadas, obrigadas, escravizadas. A pior das prisões que existe é você ser escravo dentro da sua própria mente. É de interesse do sistema religioso, do sistema político, manter você alienado, manter você aprisionado dentro da sua mente, você não descobrir as faculdades mentais, o seu desempenho, as habilidades que você pode obter, aliás, que você tem e que está adormecida dentro de você. Às vezes as pessoas buscam respostas no exterior, de maneira fora, e as respostas estão dentro da gente. Pois tudo é energia, e se é energia, pode ser canalizada, pode ser manipulada, e para isso devemos ter sabedoria. Aqui tem uma pergunta. A bióloga Valéria falou se tem a capacidade de um aparelho Spirit Box canalizar uma energia ou manter uma comunicação, estabelecer uma comunicação com o espírito. Vejamos bem, existe a energia, e dentro da energia existe a vibração, a frequência e as ondas eletromagnéticas. Se existe tudo isso dentro de uma energia, ela pode ser captada, canalizada e pode ser manipulada. Um espírito
como entidade, pode se comunicar de N formas, através de sonhos, de médiums que incorporam, que recebem a radiação, podem se comunicar na chama de uma vela, e um aparelho que pode reproduzir a energia, por que não? Tudo que pode receber e captar ondas de frequência, como um rádio. Tem essa possibilidade, Mago Nelson? Tem. Ele pode entrar na energia de um televisor, de um rádio, de um HT, de um rádio de segurança. Por que não? Só que é perigoso certas experiências, igual eu vejo uns caça-fantasmas, alguém que entra num lugar abandonado, casas abandonadas, né? Pergunta quem está aí. Quem está aí se manifesta. Você não sabe o que está ali do outro lado. E se você sabe chamar, mas não sabe banir? Tem espíritos que têm um entendimento, eles sabem a hora de vir e de ir embora. E aqueles que não querem ir embora? Quer ficar perseguindo o indivíduo? Porque você dorme, eles não dormem. Aí você vai ficar possesso por algo que você buscou com a sua própria mão. Então tem essa capacidade sim, amiga Valéria. Então, voltando a falar sobre os desgrejados. Essa sociedade só tende a crescer e muita gente está saindo das igrejas. Estão se despertando. Você não precisa de uma igreja para se salvar, para auto se conhecer, para ter um autoconhecimento. Você não precisa dessa alienação. Eu até busquei uma igreja perfeita, rodopiei e nada encontrei. O que eu fiz certo? Eu busquei o meu próprio caminho. Você também pode buscar o seu próprio caminho. E eu cheguei à conclusão e fundei o meu próprio caminho. A minha própria crença. Aquilo que eu acredito. Aquilo que eu sei que é verdade. Porque antes eu vivia uma mentira. Por obrigação. Por dever. Porque você tem que cumprir aquilo que os líderes determinam que você siga. Às vezes é uma mentira, mas você segue porque você é imposto a você como verdade. Tem vários ângulos, camadas que poderíamos falar aqui para vocês. E tem a grande possibilidade hoje de muitos desgrejados surgirem. Porque cansa, gente. Cansa de você. Você quer ser acolhido. Você já vai para um lugar assim, você quer ser acolhido, você quer ser ouvido. Tanto pelos irmãos da Irmandade, como pelo próprio Adonai. Mas Mago Nelson, porque às vezes eu sirvo há muitos anos uma igreja, eu entrego o dízimo, eu dou a oferta. Mago Nelson, eu faço orações. Ora errado? Reza errado. Por isso nada dá certo? Como assim? Você vive reclamando da vida o tempo todo. Tem lugares neopentecostais que você passa. Senhor, meu Deus e meu Pai, o que? Estou carente, estou escasso. Por favor, me dê. Por favor, me dê. É tanta petição, tanto clamor, lamúria, isso atrai coisa negativa. Você está vibrando, você está emitindo
sofrimento, tristeza atraindo tristeza. Por que não usar? Troca isso ao invés do obrigado. Troque por gratidão. Gratidão, ó Pai, pela minha vida. Gratidão porque eu existo. Gratidão pelo que eu sou. Gratidão por aquilo que ainda serei. Sim, só de você estar vivo já é um milagre. Tem gente que reclama da vida. Às vezes tem as suas duas pernas sãs. Pode ir para onde quiser. Pode se locomover sem uma cadeira de rodas, sem uma muleta. E fala que é um azarado, que é um desgraçado, que é um miserável. E aquele que não tem perna? Teve as pernas amputadas, ou por uma trombose, uma doença, um acidente, teve que amputar as pernas, usa muletas ou anda de cadeira de roda. Muitas vezes você é perfeito, você está aqui me vendo, você tem olhos, E quantos que vivem nas trevas é cego? Hoje, provavelmente, a essa altura do campeonato, muitos jantaram. Ainda reclama da vida. E quantos que não teve uma refeição saudável, digna, vão dormir com fome. Engole às vezes a saliva para ver se enche o bucho. Engole o ar, não tem nada para comer. Esse sim está sofrendo. E você de bucho cheio, às vezes reclama. Então a vida é complicado. O ser humano é um bicho arteiro, esquisito e estranho. O que precisamos é ser alinhados com nós mesmos, manter o nosso equilíbrio emocional. Existem certas circunstâncias que tiram a nossa paciência, deixa nós entediados. Tem dia que a gente levanta com aquela vontade de nem levantar da cama, um mau humor. Às vezes ninguém nos provocou, mas a gente levanta assim entediado. A gente não quer fazer nada, a gente não quer trabalhar. Mas não podemos seguir essa vontade. Vamos encarar o desafio de mais um dia com dignidade, com honra. Aconteceu um episódio tão desagradável. Tudo é passageiro. Nenhum sofrimento é eterno. Então por que a gente tem que ficar se desgastando com uma coisa passageira? O sofrimento não é para sempre, ele tem fim. Então por que se martirizar? Pare de se lamuriar. Por isso que a reza não dá certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Senhor. Eu acho que eu tenho plena certeza que até o pai não gosta de clamor, de lamento. E tem gente que é burro, acha que por muito repetir será ouvido. Quando você tem fé, apenas no pensamento, meu caro, ele te ouve, em secreto, sem abrir a boca. Por que ficar gritando numa praça, gritando em cima de um púlpito, como se Deus fosse surdo, como se o Espírito Sagrado seja surdo, como se pessoas fossem idiotas, que vai para o estímulo de gritos, línguas estrangeiras mentirosas. Até quando as pessoas vão permitir ser enganadas por falsos milagres, venda de indulgências, venda de falsas promessas? Você está se deixando enganar. A vida está atrapalhada, eu vou para a igreja. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa de religião.
Você não precisa de buscar nada externo. Tudo está aqui, dentro de você. Prontinho para ser desperto. Igual eu já falei, nós temos uma faculdade, nós temos uma glândula pineal calcificada por fato da gente nascer sem saber de certas coisas, que certos alimentos que você come, você é o que você come, o que você bebe, muitas coisas que você come, que pode prejudicar você não ficar com saúde por muitas coisas que você come, que você bebe, muitas coisas que você pensa. Isso aqui é uma central de comando como um computador. São muitos neurônios, muitas ramificações aqui dentro dos nervos como raízes, tudo interligado com os olhos e com o seu cérebro. São fontes de energias emanadas dentro do seu corpo. Energias essas de atração e também de expulsão. Uma pergunta aqui interessante aqui, embora fora do tema. Mago Nelson, é possível viajar no tempo? Se o tempo só vai para frente, como vou viajar no tempo voltando para trás se não tem essa possibilidade? Quem te falou isso, cara? Quem te falou que não tem como voltar atrás? Essa estátua aqui, ó, parece que está parada, mas não está. Ela está em movimento, porque tudo se move dentro do contexto hermético. Você pode ler isso no Cabalion, na Cabala judaica. Tudo está em movimento. Dentro da física, vamos falar de astrofísica. Você tem a capacidade de voltar no tempo, porque todo este momento que estamos vivendo aqui, ele é paralisado num universo paralelo. Mago Nelson, então se alguém morreu de acidente, esbagaçou todo o crânio dele aqui, ele está esbagaçado aqui, ele está intacto em outro universo paralelo? Sim. É igual na Bíblia existe a ressurreição dos mortos, que muitos acham que vai rachar o chão das catacumbas da terra e sair os mortos vivos, igual os filmes Mortos Vivos. Nada disso. Todos nós temos uma matrix. Desde o começo dos tempos temos um corpo físico intacto. Podemos estar aqui. Podemos ser aqui esfaqueado, atirado, fazer uma peneira de tiro, ser enterrado, todo arrebentado. Dentro de um universo paralelo, na volta do tempo, existe alguém intacto. Intacto, sem nada. Se você conseguir, dentro da física, viajar na velocidade da luz, você viaja no tempo. Mas, Mago Nelson, o tempo só vai para frente. Não. Dentro da física quântica, tem como você fazer o retrocesso. Não é esse sentido aqui anti-horário que você está acostumado, tá? Isso aqui é o presente. Quando é a velocidade da luz, é isso aqui, ó. É o contrário. Mas como você prova isso, Mago Nelson? Porque a luz do sol que você está vendo, ela é retroativa. São 70 anos para um raio do sol chegar aqui na Terra. Essa luz que você está vendo aqui, ela gastou 70 anos-luz para chegar aqui na Terra. A gradatividade entre o espaço e o tempo não é como a Terra. A atmosfera da Terra aqui é uma, lá do espaço é outra. Existem planetas, existem espaços que, se você não tiver com proteção, não tiver com oxigênio, você morre, não tem oxigênio. Ou tem gases venenosos em outros espaços que você morre.
Por que você acha que os astronautas usam tantas roupas especiais para se proteger, para até se respirar? A gravidade, meu caro. Estamos falando aqui de gravidade. Isso tanto sobe como desce. Tanto a pessoa que está lá no espaço, viajando, tem uma dificuldade para respirar, como aqueles que estão lá dentro do mar. É a lei da gravidade. Igual tem as grandes fossas marinas, que é as profundidades mais grandes da terra, do mar, que são 10.500 metros. Só robôs, microscópio, coisa bem artificial e bem, vamos dizer, vamos pensar aqui numa palavra certa, blindado. Vamos falar uma coisa blindado, vamos dizer uma coisa dura igual titânio, para poder suportar a pressão ali do mar. Isso aí é provado. Aqueles caras que desceu na lata de sardinha para ver o Titanic, eles foram implodidos. O que é? Foi igual foi como uma lata de cerveja que você pega e você pisa, ela se amassa. Eles foram amassados dentro daquela latinha de sardinha que eles desceram lá. A pressão marinha é muito forte. Eu acredito que o máximo 1.000 metros, o mergulhador já encontra dificuldade já, muita dificuldade. Então, dentro das fossas marinhas, ser humano não desce, a não ser robôs submarinos super fortes, porque senão eles implodem antes de ser amassado, antes de chegar no final da fossa marinha. Então, muita coisa não é da realidade da maneira que você vê. É conforme o lugar e o espaço. A gravidade é uma. Aqui você estando na Terra, no ar é outra, dentro do mar é outra. Então, não é a mesma coisa. É como os anos-luz. Então, o universo, eu falei numa live que tudo que você fala é ao contrário. A coisa, como é difícil. Como que você vai pedir algo sem ansiedade? Como você vai pedir algo que você não tem sem aquele tom de escassez? É complicado. Você acha que rezar é só pedir, pedir, pedir? Depende do que você pede. Vai pedir paciência. Você vai ter luta, vai ter tribulação para te lapidar, para te ensinar a ter equilíbrio psicológico. Pensa bem no que você vai pedir. Uma vez, eu dentro de uma igreja, eu puxei o paletó do negão, cara. Ele tava lá suado. Senhor, Senhor, eu quero que tu me deis a porção dobrada como deste a Elias. Bastardo, doido. Você não sabe nem o que você está falando. Você está afim de pagar o preço que Elias pagou? É a porção dobrada. É igual o hino lá do Regis Danese. Parece bonitinho. Você está pedindo uma maldição ao mesmo tempo para você. O hino, uma maravilha, que lá faz um milagre em mim, né? Mas uma frase mata ele quando você diz: mexe com a minha estrutura. O homem não consegue que alguém mexa com a estrutura dele, o sagrado mexa com a estrutura dele. Às vezes um problema desse tamanho, o cara se derrama, o cara chora, às vezes uma coisa terrena. Agora pensa bem, o Espírito Santo, o Espírito de Adonai mexer com a estrutura. Já pensou? Já parou para pensar? A iluminação. Você está preparado para mexer com a sua estrutura? Psicologicamente, fisicamente, espiritualmente?
Tudo bem, sara minhas feridas, mas mexer com a minha estrutura, mexer com a tua estrutura, é mexer com aquilo mais intenso que tem dentro de você. Aí, ó, tem uma pergunta aqui. Perguntaram aqui. Ah, você não quer se identificar, né? Mas a sua pergunta... eu já respondi essa pergunta em outras lives. O que significa que Aleister Crowley disse? Faz tudo o que você quer, mas isso há de ser da lei. Viver com intensidade. Não deixa para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Vai sair para o trabalho, seja coerente, dê um beijo, dê um abraço na sua companheira, na sua esposa. Somos vulneráveis, somos mortais. Talvez é o último beijo que você está dando nela, um abraço. Às vezes na próxima esquina um caminhão pega e te atropela. Uma bala achada, não é nem perdida, achada. Você está na hora errada. Não. Policial com tiroteio com bandido, aí uma bala achada te pega. Já era. Aproveita todos os momentos. Está sentindo que tem que visitar alguém? Vai lá, cara, visita. Viva com intensidade. Deu vontade de comer uma pizza? Oh, meu amor, hoje não vamos jantar. Vamos comer uma pizza? Vai lá, traga essa pizza. Traga sorvete para os seus pequenos, para os seus filhos, abraça seus filhos, ensina eles a serem educados. A educação ninguém tira, ninguém rouba deles. É o maior presente que você dá, a educação para o seu filho. Cara, viver com intensidade, viver como se fosse o teu último dia. Vai trabalhar não como se fosse mais um dia, mas dando o seu melhor, como se fosse o último trabalho que você vai executar para você fazer com qualidade. Muitas das vezes não adianta você ser dedicado, muitas vezes as pessoas não valorizam, mas você quer mudar o mundo? Não tente mudar as pessoas, mude você mesmo. Quer fazer a diferença no mundo? Comece dando seu passo inicial. Seja de maneira direta ou indireta. Viva com intensidade. Faz o que você quer, mas com sabedoria, sem que isso não prejudique a vida de outras pessoas. Não venha lesar pessoas sentimentalmente, emocionalmente, mexer no bolso, dar prejuízo às pessoas. Que seja algo saudável para você e para os outros. Seja luz. Seja luz por onde você passa. Brilhe com intensidade. Isso às vezes incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas, mas é importante. Bióloga Valéria aqui. Boa noite, digníssimo mestre, escutando a live. E aqui é uma relação de informações que aleatoriamente vai surgindo e para o nosso entendimento. Tenha também uma ótima semana. Ela fala: quando sofri o acidente, voltei na velocidade da luz, uma claridade imensa. Existe a experiência também quando você sofre um acidente, quando você sofre uma doença. Você já passou por isso, eu também já passei. Geralmente quando você tem uma pré-morte, você vê uma escuridão e lá no final, aquela luzinha. Ali você já está quase... Se você for além dessa luz, você morre, literalmente. Mas você já está próximo daquele túnel ali, vendo aquela luz, mas você, não é agora não, Mago Nelson, volta. Não é a tua hora. Volta, Valéria, não é a tua hora, não é agora. Volta. E você volta. Pré-morte. Você nasce de novo, você tem uma oportunidade. Muitas das vezes, eu repito uma sabedoria antiga,
A pessoa só morre quando é a hora dele. Isso é verdade. Eu já vi gente levar 9 facadas e costurarem ele com tripa de carneiro, operar e tá vivo aí, ó. E já vi gente morrer com uma facada só. Só morre, cara, quando é o tempo. Eu sofri um acidente. Minha orelha aqui é costurada, arrancou fora minha orelha. Quase amputou, ficou com uma pelinha grudada. Lavei a calçada com sangue da minha cabeça. Fui atropelado na porta da minha casa, cara. Capinando. Veio um cara desgovernado numa Saveiro, cara. Me pegou pelas costas, eu nem vi. Acordei depois de 4 horas. Nasci de novo. Tive uma oportunidade. Foi uma experiência muito dolorosa, bizarra, estranha. Não é fácil você perder seu emprego, ficar desempregado, ficar encostado. Você vai cair em depressão, você vai ficando inútil. Eu já passei por muitos momentos que não era para mim ser nem vivo se eu dependesse de certos constrangimentos com familiares, com família. Eu nunca tive apoio de familiares para ser nada do que eu sou. Sempre quando eu tinha a idiotice de falar, eu tenho vontade de ser um músico, tenho vontade de seguir uma carreira, eu era criticado. Aquelas pessoas que me criticavam não me davam a solução. Porque você, para criticar uma pessoa, você precisa ter uma profissão e você não ensina por quê? Me ensina então a ter uma profissão, me ensina o que você sabe, ensina a pessoa, dê a solução. Tem gente que repara, fulano tá com a roupa rasgada, não tem coragem de dar uma roupa pra pessoa. Não mostre, não aponte os defeitos, aponte soluções. E tem idiotas desses que tá lá na igreja. Ele dá o dízimo, dá oferta, fala bonito, canta bonito. Aí quando sai, fofoca na porta da igreja. Bate na mulher, bate nos filhos. Na igreja é um santo, um anjo. Em casa, um demônio. Que vigilância é essa? Eu prefiro ser o desgrejado. E essa sociedade está só crescendo. Eu estou até me surpreendendo. Eu vejo gente pelas ruas que se diz cansado de ser preso, alienado, manipulado. E está na hora de despertar. Nunca é tarde quando a vida é esperança. Então, o momento, nós estamos vivendo um novo Aeon. A nova era ainda não vem, nós já estamos nela. De ter novos horizontes, novos começos, fechar ciclos de maldição na nossa vida e começar ciclos bons. É isso que a gente tem que fazer. Mago Nelson, qual é o melhor tempo para você se despertar, para me dar início no meu plano de carreira? É agora. Se for a longo prazo, o seu futuro depende do agora, de você fazer um investimento agora, de você fazer um fundamento agora. Tudo precisa de uma base, uma casa precisa de um alicerce. Então a tua vitória, o teu tempo de vitória, você tem que começar agora. Não é amanhã nem depois. O futuro depende do agora. O novo, quantos jovens, coroa, coisa do passado, isso é coisa de velho. Se não fosse o velho, se não fosse o antigo, se não fosse o passado, não tinha presente, nem vocês existiriam. Tolos, totalmente tolos. Eu criei, eu inventei, você não inventou nada. Você copiou, você plagiou. Você só fez tava amarelo, você pintou de verde e assinou embaixo e fala que é seu.
plagiador. Nada se cria, se copia, se moderniza. Vivemos um antigo melhorado. Isso aí é a verdade que poucos ousam dizer. Gente, foi muito bom falar com vocês. Amanhã eu tenho uma jornada de trabalho para executar. Sempre é muito bom, excelente conversar com vocês. Obrigado por todos que participaram, por todos que fizeram suas perguntas e até a próxima. Pax et Lux, bênçãos fraternais da luz a todos. Amém. Ieta.